A proteína é um dos nutrientes mais importantes para o bom funcionamento do corpo, sendo essencial para a construção e reparação de tecidos, incluindo músculos, pele, cabelo e até órgãos internos. Além disso, as proteínas desempenham um papel fundamental na produção de enzimas, hormônios e anticorpos, que são vitais para a imunidade e diversas funções corporais. No entanto, a deficiência de proteínas pode causar uma série de sintomas que afetam tanto a saúde física quanto o desempenho diário. No vídeo de hoje vamos analisar os 10 sinais mais comuns de que você pode não estar consumindo proteína suficiente. Alguns desses sinais podem parecer comuns ou fáceis de ignorar, mas compreender como seu corpo reage à falta de nutrientes é o primeiro passo para prevenir problemas de saúde no futuro. Estar atento a essas mudanças no corpo pode ajudá-lo a fazer ajustes simples, mas poderosos na sua alimentação para otimizar o seu bem-estar. Se você está comprometido com sua saúde, se inscreva no canal Dr. Rodrigo Neves e ative o sino para não perder nenhum vídeo sobre como melhorar sua dieta e seu estilo de vida. Primeiro sinal, sinal 1, fraqueza muscular e recuperação lenta. O primeiro e mais evidente sinal de que seu corpo não está recebendo proteína suficiente é a fraqueza muscular. Isso acontece porque os músculos são compostos de grande parte por proteínas, que são necessárias para mantê-lo forte e saudável. Quando a ingestão de proteínas é insuficiente, seu corpo simplesmente não tem os recursos necessários para construir, reparar e manter o tecido muscular. Isso resulta em perda de força, redução de massa muscular e, eventualmente, uma recuperação mais lenta após qualquer atividade física. Além disso, quando você se exercita especialmente em atividades que envolvem resistência, como musculação, corrida ou mesmo treinos aeróbicos, pequenas fibras musculares são rompidas naturalmente. O processo de reconstrução dessas fibras é o que leva ao crescimento e ao fortalecimento muscular. Mas para que isso aconteça de forma eficiente, seu corpo precisa de proteína. Sem proteína suficiente, essa recuperação é mais lenta e ineficaz, levando a uma sensação constante de fraqueza e fadiga. Outro sintoma comum de deficiência de proteína é a frequência de câimbras musculares. As proteínas auxiliam na regulação dos eletrólitos, como sódio, potássio e cálcio, e são fundamentais para o funcionamento adequado dos músculos. Quando os eletrólitos estão desequilibrados, é comum sentir câimbras dolorosas, principalmente durante ou após o exercício. Esse problema é amplificado pela falta de proteínas que são necessárias para manter esse equilíbrio. Vamos imaginar o caso de uma pessoa que pratica corrida regularmente. Com o tempo, ela pode começar a notar que, em vez de melhorar seu desempenho, está ficando mais cansada e mais fraca. Ao final dos treinos, ela sente uma fraqueza extrema e as dores musculares, que antes desapareciam em poucos dias, agora estão durando mais tempo. Essa recuperação lenta, aliada à piora do desempenho, pode ser um sinal claro de que a ingestão de proteína está abaixo do necessário. Portanto, se você perceber que está se sentindo constantemente cansado, com dificuldades para se recuperar, após os treinos principalmente, ou se as câimbras musculares se tornaram mais frequentes, vale a pena observar a quantidade de proteína na sua alimentação. É importante lembrar que a necessidade proteica varia de pessoa para pessoa, dependendo da idade, nível de atividade física e objetivos individuais. Para quem pratica exercícios regularmente, uma ingestão inadequada de proteína pode não só afetar o desempenho, mas também comprometer a saúde muscular a longo prazo. Sinal 2, cicatrização lenta. Outro indicativo que seu corpo pode não estar recebendo proteína suficiente é a cicatrização lenta de feridas. A proteína desempenha um papel fundamental no processo de recuperação e reconstrução dos tecidos, essencialmente da pele, que é o maior órgão do corpo humano. Quando ocorre uma lesão, como um corte, um arranhão ou machucado, o corpo precisa de uma quantidade considerável de proteína para regenerar as células danificadas e promover
a cura. Se você perceber que suas feridas estão demorando mais do que o normal para cicatrizar, ou que a cicatrização é incompleta, com tendência a reabrir ou infeccionar, pode ser um sinal de que seu corpo está lutando para fornecer proteína suficiente para essa função vital. O processo de cicatrização é bem complexo, envolve diversas etapas, desde a coagulação do sangue até a regeneração do tecido. O colágeno, uma proteína abundante no corpo, é essencial para a formação de novas fibras de pele e tecidos durante a cicatrização. Se o corpo não recebe proteína suficiente para produzir colágeno e outros componentes essenciais, a cicatrização pode ser comprometida, resultando em feridas que demoram mais para fechar, ou que ficam mais suscetíveis a infecções. Imagine uma pessoa que frequentemente sofre por pequenos cortes ou arranhões durante atividades do cotidiano, como na cozinha ou prática de exercícios físicos e esportes. Normalmente, esses pequenos ferimentos deveriam cicatrizar rapidamente. No entanto, se essa pessoa está deficiente de proteína, um simples arranhão pode levar semanas para cicatrizar completamente, ou o corte pode reabrir repetidamente antes de fechar por completo. Além disso, a falta de proteína também pode deixar a pele mais vulnerável a infecções, já que a barreira cutânea não está sendo adequadamente restaurada. Esse atraso na cicatrização não é apenas um incômodo, mas também pode ser um indicativo de que o corpo está sofrendo com uma deficiência nutricional. A proteína é necessária não apenas para a cicatrização da pele, mas também para o fortalecimento do sistema imunológico, que trabalha para prevenir infecções durante o processo de recuperação. Sem proteína suficiente, o corpo pode ter dificuldades em coordenar essa resposta imunológica, deixando você mais vulnerável a complicações. Portanto, se você perceber que suas feridas estão demorando mais para cicatrizar ou que ferimentos pequenos parecem nunca fechar completamente, preste atenção à sua ingestão de proteína. Esse é um sinal importante de que seu corpo pode não estar recebendo a quantidade adequada desse nutriente essencial para promover a recuperação de tecidos de forma eficiente. Lembre-se, a recuperação de feridas é apenas uma das funções que dependem da proteína. Uma dieta equilibrada e rica em proteínas de boa qualidade, como carnes magras, ovos, laticínios, leguminosas e nozes, pode ajudar a garantir que seu corpo tenha os recursos necessários para uma cicatrização rápida e eficaz, além de manter o sistema imunológico forte e preparado para enfrentar qualquer desafio. Sinal 3. Cabelos e unhas e pele frágeis. Um dos sinais mais visíveis e frequentemente ignorados de deficiência em proteína é a fragilidade dos cabelos, unhas e a pele. Se você notar que seu cabelo está ficando fino, quebradiço, ou que começa a cair em maior quantidade, ou se suas unhas estão mais frágeis, quebrando facilmente com menor impacto, pode ser um indício de que seu corpo não está recebendo proteína suficiente. A queratina, que é a principal proteína que compõe o cabelo e as unhas, depende de uma ingestão adequada de proteínas para ser produzida em quantidades suficientes. Quando o corpo está com uma deficiência proteica, ele entra em um estado de economia de recursos, priorizando o uso da proteína disponível para funções essenciais, como regeneração de órgãos e tecidos, além da produção de enzimas e hormônios. Com isso, estruturas periféricas como cabelos e as unhas acabam ficando em segundo plano, o que pode resultar em cabelos mais finos, queda de cabelo e unhas que se partem facilmente. A pele também sofre com a falta de proteína, como eu comentei lá atrás. O colágeno, uma das proteínas mais abundantes no corpo, é responsável por essa elasticidade, essa firmeza e essa hidratação da pele. Então, quando a ingestão de proteína é insuficiente, o corpo tem dificuldade para produzir o colágeno nas quantidades adequadas, o que leva à perda da elasticidade da pele, deixando ela mais seca, escamosa e mais propensa ao aparecimento de rugas e flacidez. A pele pode perder seu brilho natural, tornando-se mais opaca e sem vitalidade. Esse sintoma é especialmente visível em mulheres que costumam perceber mudança nos cabelos e unhas
mais rapidamente devido à maior sensibilidade estética e ao cuidado que muitas vezes tem com esses aspectos. Além disso, a queda de cabelo pode ser mais acentuada e perceptível, causando preocupação e levando à busca por tratamentos cosméticos que podem mascarar o problema real, a deficiência da proteína. Para ilustrar, imagine alguém que sempre teve cabelos fortes e unhas saudáveis, mas que começa a notar uma mudança gradual. O cabelo passa a cair mais no banho, escovar os cabelos se torna uma tarefa delicada para evitar essa quebra, e as unhas que antes cresciam com facilidade agora se partem com pequenos impactos. Mesmo a pele, que costumava ser viçosa e hidratada, começa a apresentar secura e descamação, dificultando a manutenção de uma aparência mais saudável. É importante entender que esses sinais não são apenas problemas estéticos. Eles indicam que o corpo está em desequilíbrio nutricional, priorizando funções mais críticas como a manutenção da musculatura, dos órgãos e tecidos vitais, enquanto sacrifica a saúde de estruturas não essenciais, como cabelo, unhas e a pele. Esses sinais visíveis de deficiência proteica podem ser um alerta para que você ajuste a sua dieta e aumente o consumo de fontes de proteína de alta qualidade, como carne, peixe, ovos, laticínios, leguminosas e nozes. Portanto, se você tem notado esses sinais, pode ser a hora de reavaliar a quantidade de proteína que está consumindo diariamente. Incluir fontes proteicas em todas as refeições e garantir a ingestão adequada pode não só melhorar a saúde do cabelo, das unhas, da pele, mas também contribuir para o bom funcionamento geral do corpo, prevenindo problemas de saúde mais graves no futuro. Sinal 4. Problemas digestivos frequentes. Poucas pessoas sabem, mas a proteína desempenha um papel crucial na digestão. Além de ser essencial para a construção e recuperação de tecidos, a proteína também é componente fundamental das enzimas digestivas, como a amilase, a lipase, a pepsina. Essas enzimas são responsáveis por quebrar os alimentos e consumi-los em moléculas menores, facilitando a absorção de nutrientes. A amilase ajuda na digestão de carboidratos. A lipase é responsável pela quebra das gorduras e a pepsina auxilia na digestão das proteínas. Quando o corpo não recebe proteína suficiente, ela pode não ser capaz de produzir enzimas digestivas em quantidades adequadas, o que pode resultar em uma digestão comprometida. Se o seu corpo não está fabricando enzimas digestivas suficientes, os alimentos não são devidamente processados no sistema digestivo. Isso pode levar a uma série de sintomas desagradáveis, como inchaço, gases, azia e uma sensação de estômago pesado, especialmente após as refeições. Esses problemas digestivos são sinais de que o seu corpo está lutando para decompor os alimentos de maneira eficiente, o que pode causar desconforto e impactar a qualidade de vida. Imagine que você segue uma alimentação saudável e balanceada. Você não exagera nas porções, evita alimentos gordurosos ou muito processados, mas ainda assim experimenta a sensação de inchaço após as refeições, como se a digestão estivesse lenta ou parada no estômago. Além disso, pode sentir gases e uma leve azia, mesmo depois de refeições simples. Isso pode ser um indício de deficiência proteica, já que seu corpo pode não estar conseguindo produzir as enzimas digestivas necessárias para processar adequadamente os alimentos que você ingere. Outro aspecto importante a ser considerado é que, além da digestão dos macronutrientes, as enzimas digestivas são fundamentais para a absorção de micronutrientes, como vitaminas e minerais. Portanto, se a digestão está comprometida devido à falta de enzimas, o corpo também pode ter dificuldade em absorver nutrientes importantes, o que pode levar às deficiências nutricionais ao longo do tempo. Isso cria um ciclo vicioso. Sem proteína suficiente, a digestão é prejudicada e a absorção de nutrientes também fica comprometida, o que pode agravar ainda mais a deficiência proteica e outros desequilíbrios nutricionais. Para ilustrar melhor, imagine uma pessoa que, mesmo adotando uma alimentação rica em vegetais, fibras e proteínas magras, continua sentindo desconforto digestivo regular.
Após cada refeição, essa pessoa pode sentir que está com o estômago pesado ou inchado, ou sintomas persistem por horas. Esse desconforto pode ser um sinal que, apesar da alimentação saudável, o corpo não está conseguindo produzir enzimas necessárias para a digestão eficiente, em grande parte por falta de proteína. Portanto, se você tem experimentado problemas digestivos frequentes, como inchaço, gases ou azia, mesmo com uma alimentação balanceada, pode ser interessante reavaliar aí sua ingestão de proteína. O corpo precisa de proteínas não apenas para manter a massa muscular, mas também para otimizar a digestão. Garantir que você está consumindo proteína suficiente de fontes como carnes magras, peixes, ovos, laticínios e leguminosas pode ajudar a melhorar a produção de enzimas digestivas e, consequentemente, aliviar esses sintomas desagradáveis. Lembre-se que uma digestão eficiente é essencial para que o corpo possa absorver os nutrientes de forma adequada, promovendo não apenas a saúde digestiva, mas o bem-estar geral. Sinal 5. Infecções frequentes e sistema imunológico enfraquecido. Um sinal menos óbvio, mas extremamente importante, de deficiência de proteína é a propensão a infecções frequentes e a fragilidade do sistema imunológico. Embora muitas pessoas não associem diretamente a ingestão de proteínas à imunidade, o fato é que o sistema imunológico depende diretamente das proteínas para funcionar corretamente. As proteínas são fundamentais para a produção de anticorpos e células de defesa, como os glóbulos brancos, que combatem os patógenos e protegem o corpo contra infecções. Quando você não consome proteína suficiente, seu corpo pode ter dificuldade em produzir essas células imunológicas vitais, resultando em um sistema imunológico enfraquecido. Isso significa que infecções simples como resfriados e gripes podem se tornar mais frequentes e o tempo de recuperação pode ser mais longo. Além disso, o corpo pode ter mais dificuldade para combater infecções mais graves ou recorrentes, como infecções de pele ou respiratórias. As proteínas formam a base dos anticorpos que são produzidos pelo corpo para identificar e neutralizar vírus e bactérias e outros agentes patogênicos. Se a ingestão de proteínas é insuficiente, o corpo não consegue fabricar uma quantidade adequada de anticorpos, o que compromete a capacidade de resposta do sistema imunológico. Além disso, as proteínas são responsáveis pela formação de citocinas, moléculas que ajudam a regular a resposta imune de outras células envolvidas na recuperação de tecidos após uma infecção. Imagine uma pessoa que está constantemente lutando contra gripes, resfriados e outras infecções, enquanto amigos ou familiares parecem raramente adoecer. Mesmo com repouso e cuidados adequados, essa pessoa parece sempre estar doente ou demora muito mais tempo para se recuperar de infecções simples. Se além disso, ela também apresenta outros sinais de deficiência de proteínas, como fraqueza muscular, cicatrização lenta ou pele e unhas frágeis, é provável que seu corpo não esteja conseguindo produzir as defesas necessárias para combater infecções de forma eficiente. Outro aspecto importante a considerar é que um sistema imunológico enfraquecido não só aumenta a frequência de infecções, mas também pode levar a infecções mais graves ou de maior duração. Doenças que normalmente seriam combatidas pelo corpo de forma rápida podem se tornar mais severas ou até levar a complicações. Além disso, pessoas com deficiência proteica podem estar mais suscetíveis a infecções de repetição, como infecções de ouvido, sinusite ou infecções de pele, que se torna um ciclo difícil de quebrar. Manter o sistema imunológico forte e funcional é crucial para a saúde geral, e isso depende, em grande parte, de uma dieta rica em proteínas de alta qualidade. Garantir que você está consumindo quantidades adequadas de proteínas de fontes como carne, peixe, ovos, laticínios, nozes, leguminosas, pode ajudar a aumentar a produção de anticorpos e fortalecer as defesas do corpo contra infecções.
Além de combater as infecções em si, a proteína também desempenha um papel importante na recuperação. Durante uma infecção, o corpo precisa de mais proteínas para recuperar os tecidos danificados e ajudar na regeneração das células. Portanto, se você está consumindo pouca proteína, o processo de cura, de recuperação, também pode ser prejudicado, deixando o corpo mais vulnerável a novas infecções ou uma recuperação mais lenta. Você tem notado que está constantemente doente ou demorando muito para se recuperar de infecções, pode ser o momento de reavaliar sua ingestão de proteína. Isso pode ser um sinal claro que seu corpo está precisando de mais desse nutriente essencial para manter o sistema imunológico funcionando de maneira otimizada. Sinal 6. Desequilíbrio hormonal. As proteínas são componentes fundamentais da produção e regulação de hormônios no corpo. Hormônios como a insulina, o hormônio do crescimento e o hormônio estimulador da tireoide depende da presença de proteínas para sua síntese e função adequadas. Quando a ingestão de proteína é insuficiente, o corpo pode ter dificuldades em produzir e regular esses hormônios essenciais, resultando em um desequilíbrio hormonal que pode afetar várias funções do organismo, incluindo o metabolismo, os níveis de açúcar no sangue e até o humor e a energia. Os hormônios são mensageiros químicos que controlam muitas funções importantes do corpo, desde o crescimento celular até a regulação do metabolismo e o equilíbrio dos níveis de açúcar no sangue. Se o corpo não tem proteínas suficientes, a síntese de hormônios pode ser prejudicada, resultando em alterações nos níveis hormonais. Esse desequilíbrio pode causar uma série de problemas, como dificuldade para ganhar ou perder peso, flutuações nos níveis de energia ao longo do dia e até problemas relacionados ao humor, como irritabilidade e a sensação de esgotamento. Um exemplo clássico desse desequilíbrio é a insulina, o hormônio responsável por regular os níveis de glicose no sangue. A insulina é uma proteína produzida no pâncreas e a sua função é permitir que as células absorvam glicose no sangue para usá-la como fonte de energia. Se a produção de insulina estiver comprometida devido à falta de proteína, pode ocorrer uma desregulação dos níveis de açúcar no sangue, resultando em picos de energia seguido de cansaço extremo. Esses altos e baixos dos níveis de glicose podem levar à sensação de fome constante, dificuldades para perder peso e, em casos mais graves, ao desenvolvimento de resistência à insulina, uma condição que pode evoluir para diabetes tipo 2. Pense, por exemplo, em uma pessoa que experimenta oscilações constantes de energia ao longo do dia. Pela manhã, ela pode se sentir cheia de energia, mas logo após o café, ou uma refeição rica em carboidratos, começa a sentir cansaço e uma queda brusca nos níveis de energia. Esse ciclo se repete durante o dia, alternando entre picos de disposição e momentos de cansaço extremo. Esse sintoma pode estar relacionado à insulina desregulada, que por sua vez depende da proteína para a sua produção adequada. Outro exemplo é o impacto dos hormônios da tireoide. A tireoide é responsável por produzir hormônios que regulam o metabolismo. Quando há uma deficiência proteica, o corpo pode não conseguir produzir a quantidade necessária de hormônios estimuladores da tireoide, TSH, o que pode levar a um metabolismo mais lento. Isso pode se manifestar como dificuldade para perder peso, sensação de frio constante, fadiga e até constipação. Além disso, o hormônio do crescimento, que é essencial para o desenvolvimento muscular, a regeneração de tecidos e a regulação dos níveis de gordura no corpo, também depende da proteína para ser sintetizado. A falta de proteína pode interferir na produção desse hormônio, resultando em dificuldades para ganhar massa muscular e manter o metabolismo saudável. O desequilíbrio hormonal causado pela falta de proteínas também pode impactar o humor e o bem-estar emocional. Hormônios como a serotonina, que é crucial para a regulação do humor e a sensação de felicidade, depende de proteínas para serem sintetizadas. A falta de proteína pode levar a desequilíbrios nos neurotransmissores, resultando em sintomas como irritabilidade, ansiedade e a falta de motivação. Para evitar esses problemas, é essencial para garantir uma ingestão adequada de proteína na dieta, alimentos ricos em ovos, carnes magras, peixes, laticínios, nozes e leguminosas, como eu falo sempre. Você precisa fornecer blocos de construção necessários para a síntese hormonal. Ao garantir que seu corpo tenha a proteína de que precisa, você ajuda a manter o sistema hormonal equilibrado, o que por sua vez resulta em um metabolismo mais estável, níveis de energia consistentes e humor mais equilibrado. Se você está experimentando oscilações de energia, dificuldades para controlar o peso
ou mudança do humor, pode ser o momento de reavaliar sua ingestão de proteínas. O equilíbrio hormonal é um aspecto crucial para a saúde geral e as proteínas desempenham um papel indispensável nesse processo. Sinal 7. Fadiga constante. A fadiga, especialmente aquela que não melhora mesmo após uma boa noite de sono, é um sintoma comum de deficiência proteica. Essa fadiga persistente ocorre por duas razões principais. A primeira é que a hemoglobina, a proteína responsável pelo transporte de oxigênio no sangue, depende de uma ingestão adequada de proteínas. A hemoglobina permite que o oxigênio seja levado nos pulmões para as células do corpo, onde ela é utilizada para a produção de energia. Se o corpo não tem proteínas suficientes para fabricar a quantidade necessária de hemoglobina, as células não recebem oxigênio adequadamente, resultando em fadiga e cansaço contínuos. A segunda razão está relacionada ao papel das proteínas na produção de enzimas que regulam as reações químicas do corpo, incluindo aquelas que geram energia. As enzimas são compostas de proteínas, são essenciais para o metabolismo energético, permitindo que o corpo converta os nutrientes dos alimentos em energia utilizável. Sem proteínas suficientes, a produção dessas enzimas pode ser prejudicada, levando a uma diminuição na produção de energia e, consequentemente, uma sensação de cansaço e esgotamento. Imagine uma pessoa que, apesar de dormir bem, manter uma alimentação saudável e seguir uma rotina equilibrada, acorda todos os dias com uma sensação de cansaço persistente. Ao longo do dia, essa pessoa se sente sem energia, mesmo sem realizar atividades fisicamente extenuantes. Essa fadiga continua por ser um indicativo que o corpo está com deficiência de proteínas essenciais para a produção de energia e oxigênio, resultando em um estado de esgotamento constante. É importante lembrar que a fadiga crônica pode ser um sintoma de várias condições de saúde, mas se vier acompanhada de outros sinais como fraqueza muscular, cicatrização lenta ou problemas digestivos, pode ser um indicativo que sua ingestão de proteínas não está suficiente. Garantir que sua dieta inclua fontes adequadas de proteínas, como carnes, peixes, ovos, laticínios e leguminosas, pode ajudar a restaurar os níveis de energia e combater a sensação de fadiga persistente. Número 8, sinal 8, alterações cognitivas de humor. O cérebro também depende de proteínas para funcionar corretamente. Uma deficiência desse nutriente pode impactar diretamente as funções cognitivas e humor. Isso acontece porque os neurotransmissores, que são responsáveis pela transmissão de sinais entre as células cerebrais, são compostos de aminoácidos provenientes das proteínas que ingerimos. Neurotransmissores como a serotonina, dopamina e noradrenalina regulam não apenas o humor, mas também o foco, a atenção e a memória. Quando a ingestão de proteínas é insuficiente, a produção desses neurotransmissores é afetada, o que pode resultar em sintomas como confusão mental, dificuldade de concentração, a falta de foco e até alterações de humor. Imagine uma pessoa que de repente começa a sentir lapsos de memória frequentes, como esquecer compromissos ou perder o fio da meada durante conversas. Além disso, ela pode se sentir desligada, com dificuldades para se concentrar em tarefas simples e ao longo do dia experimentar mudanças de humor como irritabilidade ou desânimo, sem uma razão aparente. Esses sintomas podem ser relacionados a uma falta de neurotransmissores, que por sua vez depende da ingestão adequada de proteínas para serem produzidos. A serotonina, por exemplo, é um neurotransmissor conhecido por regular o humor e trazer uma sensação de bem-estar. Se a produção de serotonina é prejudicada pela falta de aminoácidos essenciais, pode ocorrer um aumento de ansiedade e depressão, além de dificuldade em lidar com o estresse diário. A dopamina, o neurotransmissor fundamental, está envolvido no controle do prazer e da motivação. Sua deficiência pode causar a falta de motivação e uma sensação de apatia, além de prejudicar a memória e o foco. Portanto, se você tem notado alterações cognitivas, como dificuldades de concentração, lapsos de memória ou mudanças repentinas do humor, isso pode estar diretamente ligado à deficiência proteica. Garantir uma ingestão adequada de proteínas pode ajudar a restaurar a função cerebral e melhorar o foco, o humor e a motivação. Alimentos como ovos, carnes magras, peixes, laticínios e leguminosas são ricos em aminoácidos essenciais que podem apoiar a produção dos neurotransmissores necessários para a função cerebral saudável. Sinal 9.
perda de densidade óssea e dores articulares. Quando falamos sobre a saúde óssea, muitas pessoas automaticamente pensam no cálcio, mas a proteína desempenha um papel igualmente importante. Embora o cálcio seja crucial para manter os ossos fortes, cerca de 30% da composição óssea é feita de proteínas que atuam como uma estrutura suporte onde o cálcio é depositada. Se o corpo não recebe proteína suficiente, essa estrutura óssea pode se enfraquecer, resultando em perda de densidade óssea e aumentando o risco de condições como a osteoporose. Isso é particularmente relevante para pessoas mais velhas ou aquelas com históricos familiares de doenças ósseas, que precisam ter uma ingestão adequada de proteína para manter os seus ossos saudáveis. A proteína também é fundamental para a cartilagem, que é o tecido que protege e amortece as articulações. A cartilagem é composta principalmente por colágeno, uma proteína estrutural essencial para manter as articulações saudáveis e funcionais. Quando o corpo não tem proteínas suficientes para produzir e recuperar cartilagem, as articulações podem começar a se desgastar, resultando em dores articulares e, em casos mais graves, em problemas como osteoartrite. Imagine uma pessoa que ao longo do tempo começa a sentir dores nas articulações, especialmente em joelhos e quadris, ao realizar atividades diárias. Com o tempo, essas dores podem se intensificar, dificultando movimentos simples como subir escadas ou agachar. Além disso, se a ingestão de proteína continuar insuficiente, essa pessoa pode também experimentar uma perda gradual de densidade óssea, tornando os ossos mais suscetíveis a fraturas e aumentando o risco de quedas e lesões. Por isso, garantir uma ingestão adequada de proteínas é essencial para manter tanto os ossos quanto as articulações em bom estado. Alimentos ricos em proteínas, como as carnes magras, os peixes, como eu falei anteriormente, pode ajudar a prevenir e estruturar a massa óssea e proteger as articulações, especialmente em pessoas que já apresentam maior risco de osteoporose ou problemas articulares. E por fim, o sinal 10, edema e inchaço, que é o edema, o inchaço nos membros inferiores. Outro sinal comum de deficiência proteica é o edema, que é o acúmulo de líquidos nos tecidos do corpo, especialmente nos membros inferiores. Isso acontece porque a proteína albumina, que está presente no sangue, desempenha um papel vital na regulação da pressão osmótica. A pressão osmótica é o mecanismo que mantém os líquidos dentro dos vasos sanguíneos e impede que eles vazem para tecidos ao redor. Quando o corpo tem uma deficiência de albumina, essa função é comprometida, permitindo que os líquidos que se acumulam nos tecidos resultando em inchaço. Esse inchaço é mais comum nas pernas e tornozelos e geralmente é mais perceptível ao final do dia ou após longos períodos de pé. O edema causado pela deficiência proteica pode ser útil no início, mas à medida que o problema persiste, o inchaço pode se tornar mais visível, acompanhado por uma sensação de peso nos membros inferiores. Esse acúmulo de líquidos pode dificultar movimentos e causar desconforto, especialmente em situações em que as pernas precisam suportar mais tempo em pé ou em atividades físicas. Além disso, o edema pode ser um sinal de que o corpo está com dificuldades em manter o equilíbrio hídrico, um aspecto importante que a proteína ajuda a regular. Imagine uma pessoa que ao final do dia percebe que suas pernas e tornozelos estão inchados. Essa sensação de peso pode aumentar com o passar do tempo. E o inchaço pode ser acompanhado por marcas visíveis na pele, especialmente em roupas ou meias, deixarem marcas ao redor dos tornozelos. Se essa pessoa também apresenta outros sinais de deficiência proteica, como fadiga constante ou dificuldade de cicatrização, é provável que o edema esteja diretamente relacionado à falta de proteínas na dieta. A melhor maneira de prevenir esse tipo de problemas é garantir uma ingestão adequada de proteínas. Então, a incorporar alimentos proteicos na sua dieta, você pode ajudar a manter os níveis de albumina adequados no sangue, prevenindo o acúmulo de líquidos e o desconforto associado ao edema. Se você está experimentando alguns dos sinais mencionados, como fraqueza muscular, fadiga constante, alterações cognitivas, dores articulares ou inchaço nos membros inferiores, pode ser a hora de avaliar sua ingestão de proteínas. Uma alimentação equilibrada, rica em proteínas de boa qualidade, é essencial para a manutenção de várias funções corporais, incluindo a saúde dos ossos, o equilíbrio hormonal, a regulação do sistema imunológico e a prevenção de problemas como edema. Para continuar aprendendo sobre como melhorar sua saúde e evitar deficiências nutricionais, se inscreva no canal do Dr. Rodrigo Neves e ative o sino para receber todas as notificações sobre novos conteúdos. Vamos juntos explorar as melhores formas de cuidar do seu corpo e garantir uma vida
saudável. Até a próxima!